exclusividade que consagra, qualidade que encanta. Assim é a TV Medalhão, trazendo o mundo das joias até você. Assista ao nosso programa diariamente das 11h30 da noite às 3 da manhã, aqui na TV Aparecida. Um dos pontos mais importantes em um projeto de arquitetura é o uso correto da iluminação. É ela a responsável por transformar cada cômodo e trazer aconchego, paz, bem-estar e definir como que o ambiente vai ficar. É verdade, cada espaço pede soluções diferentes devido às inúmeras funções. Por isso, pensar em um projeto de iluminação, levando em conta a usabilidade e a entrada de luz natural, é um dos pontos mais importantes. O truque, gente, está no equilíbrio entre as luzes direta, indireta, difusa, foco em objetos e a suavidade das sombras. Além disso, o tipo de luz e a cor também fazem toda a diferença. Para nos explicar como fazer a escolha correta e deixar os ambientes ainda mais bonitos com iluminação, a gente recebe a arquiteta Fernanda Kissack. Seja muito bem-vinda! Boa tarde! Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda! Tudo bem? Tudo bem, vocês? Tudo jóia? Por favor, você vai iluminar a nossa tarde, Fê? Ai, que bom! Vamos falar sobre iluminação. Faz diferença numa casa? Porque eu acho que antes a gente não pensava tanto nisso. É verdade. Mas com o tempo, acho até com a conta de energia, enfim, a gente começou a prestar mais atenção nas lâmpadas, nas luzes. Muda totalmente o ambiente? Muda. Eu digo para os meus clientes que a iluminação é a cereja do bolo, né? Ela vai criar muitos cenários ali e ela vai interferir diretamente no nosso ritmo biológico interno. Porque quando a gente tem uma iluminação mais natural, que se aproxima mais da luz do sol dentro de casa, aquilo vai fazendo com que a gente relaxe, com que a gente sinta que a gente chegou em casa, então é hora de desacelerar. Então isso faz toda a diferença. Eu já vi na internet alguns posts, porque eu adoro também a questão de iluminação, que fala assim, luz branca só no hospital. Que em casa é sempre luz amarela para dar realmente esse conforto. É mais ou menos isso, porque a luz branca, ela te dá um sinal de alerta, né? Isso. E a luz amarela já dá aquele conforto de lá, de aconchego. Quando a gente vai falar sobre temperatura da luz, a gente vai falar ali em torno de 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K. 3.000 K é a temperatura que vai mais se aproximar ao pôr do sol. Então, quando você tem essa luz um pouquinho mais alaranjada, ela te dá a sensação de relaxa. Agora o dia já passou, pode descansar. E essa luz mais fria é a luz do dia. Então é quando a gente está em alerta, que tem que trabalhar, tem que fazer o dia acontecer. Então ela te deixa mais acordado. Então a luz fria é aquela que a gente acorda de manhã, abre a janela e fala, acorda meu dia. povo, bom Isso, dia. exatamente. A gente tem até um exemplo aqui, olha, da diferença de um ambiente com a luz fria e a luz mais quente, né? Exatamente. Na foto de cima, a gente tem o mesmo, é o mesmo ambiente. Na foto de cima, a gente tem ele iluminado a 3.000 K, que é essa luz mais amarelada. E depois, na foto de baixo, a gente tem uma iluminação branco-frio. Olha a diferença que a gente tem, a sensação que a gente tem entre um ambiente e outro, e é a mesma foto. E é bem isso mesmo, né? Em cima parece casa, embaixo parece que está esperando uma consulta mesmo. Isso. Por isso que todas as clínicas, né, o centro cirúrgico, eles são iluminados a 6.000 K, porque ali o médico precisa de um alerta muito grande, de muita atenção no que ele está fazendo. Então, se você coloca uma iluminação mais amarelada, aquilo vai relaxar. E não é isso que a gente se espera, né, de um centro cirúrgico. Ali eu tô vendo também o abajur. E eu acho o abajur um objeto de decoração tão bonito. Mas assim, quando que eu devo deixar ele aceso? Sempre? Como é que eu consigo compor? Porque ali no ambiente a gente tá vendo que ele tá aceso, né? O que que eu tenho que me preocupar para ele poder ficar aceso e compor realmente a luz, a iluminação da minha casa? Hoje em dia, Abby, a gente tem muitos artefatos para poder compor um ambiente de iluminação. O abajur, por exemplo, ele é uma iluminação mais pontual, mas mais difusa. Então, ou seja, quando eu quero tomar um vinho, quando eu quero assistir um filme, eu não preciso acender uma iluminação geral que vem do teto. Eu posso acender essa iluminação mais pontual. Isso daí vai me trazer mais acolhimento, vai me trazer uma sala que te abraça, principalmente no inverno, que daí você já traz uma mantinha num dia frio como o de hoje, você traz a mantinha, acende o abajur, ou você acende um perfil de LED que vem na marcenaria. Então tudo isso vai criando esse cenário que vai te proporcionando esse relaxamento.
E a luz do abajur, também o ideal é que seja essa mais amarelada, para trazer esse conforto, porque nem todo mundo, eu até comentei do projeto do meu apartamento, né? Que a gente fez o projeto pensando nisso, então rebaixamos o teto, colocamos luz de LED e tal, mas nem todo mundo tem essa possibilidade. Então, um abajur com uma luz já mais amarela, já traz esse aconchego? Sim. Se você não puder contratar um profissional para fazer o projeto de iluminação, não tem problema você iluminar a casa toda dessa luz mais amarelada. Agora, quando um profissional ele faz parte desse projeto, ele vai direcionar, por exemplo, uma lavanderia, uma luz mais fria, porque ali você precisa de atenção, o banheiro, um meio termo. Agora, se não, pode usar tranquilamente a luz amarela na casa toda. Boa, a gente está vendo ali um outro ambiente também, né? E parece que ali parece um painel que tem iluminação, é isso, Fê, ou não? Isso. Aqui a gente trouxe a iluminação na marcenaria, justamente para a gente poder compor esse ambiente. Então eu tenho uma iluminação difusa na parte de cima e tá vendo que lá no fundo, no cortineiro, eu também tenho essa iluminação? Olha como cria o ambiente. E por trás a gente tem uma tela tensionada. A tela tensionada, ela vai criar uma iluminação toda difusa, ou seja, que se dispersa no ambiente todo. E fica um cenário lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Eu adorei. Sim. Eu vou fazer o seguinte, você trouxe pra gente algumas coisas. Vamos ver? Vamos. Por favor. Eu vou falar pra você, se você quiser entrar por aqui, pode entrar. O que a gente tem aqui? Bom, eu quero mostrar para vocês qual a diferença entre um branco quente, um branco neutro e um branco frio. Aqui, a temperatura, ela vai influenciar diretamente na percepção que a gente tem do objeto. Então, quando eu coloco uma cor branca, no caso um MDF... um pouquinho a luz, ó, pra gente conseguir ter uma noção verdadeira. Perfeito. Quando eu coloco aqui, vou apagar as outras para a gente poder perceber melhor. O branco quente, numa superfície fria, que é um branco MDF, a gente consegue ter uma percepção de um espaço bem mais acolhedor. Aí, se a gente vem aqui para baixo, num branco neutro, olha como já muda a percepção da cor. Sim. Né? Porque o que é a cor? A cor nada mais é do que essa lâmpada, essa luz que é refletida. Né? Então, dependendo da cor da lâmpada, vai mudar a nossa percepção. E aqui embaixo a gente tem o branco frio. Esse branco MDF, ele fica muito mais fechado, ele parece né? um azul, ele parece um né? azul. Ele até parece azulado. um azul. Exatamente. Tão Que interessante. Isso. E aqui eu trouxe para mostrar para vocês também como a gente pode usar a iluminação na marcenaria. Então a gente tem um perfil de LED. Perfil de LED a gente vai ter N modelos, muitos modelos, cada um de um tamanho, cada um de uma cor e a fita de LED também. Então, por exemplo, essa peça, ela poderia ser tranquilamente uma prateleira numa estante da sala ou uma prateleira na cozinha também, né? E aí a gente vai criando esses cenários. lindo, Legal. lindo, E ele lindo. já vem composto na marcenaria, já Sim, coloca. Isso, o marceneiro faz o rasgo, instala o perfil e ele fica super slim na marcenaria. Ai, eu Que amo, na minha legal. casa eu tenho também. Na sala, onde a gente poderia colocar? A gente pode fazer um móvel bem bonito para uma estante de TV e na parte de cima iluminar com um perfil de LED, jogando essa iluminação para cima. E aí todos os objetos que estão ali, eles vão receber essa iluminação. Então à noite você acende só o abajur e deixa essa prateleira acesa e depois a TV. Ai, que Outra coisa que eu delícia, né? gosto muito é luz pontuais, né? Que são esses spots, assim São que os fala. spots, isso. Então, às vezes, por exemplo, você tem uma planta na sua casa, uma estante, você coloca, né, a iluminação, no caso, precisaria do projeto do arquiteto, e daí aquela luz é direcionada para aquele quadro ou para aquela Isso. planta, dá aquele conforto também e Exatamente. sofisticação, né? Isso. E para isso a gente usa os spots, que são essas lâmpadas mais pontuais, onde a gente quer criar foco. Então o perfil de LED ele vai ser uma lâmpada mais difusa, uma iluminação mais difusa, e os spots vão ser pontuais. Como se fosse, por exemplo, um jardim de inverno dentro de casa. Isso. Aí você Exatamente. coloca... Né? Que legal. Ou até mesmo um jardim numa área externa. Uma área externa, por exemplo, a gente pode usar as luminárias tipo balizador, ela vai iluminar todo o caminho e os spots vêm vindo pontualmente nas árvores. Mas o que eu acho muito importante falar, que a gente sempre vê por aí, a gente pode manter a luz amarela mesmo no jardim. Não colocar luz precisa verde. ser verde, por favor. Eu ia comentar isso, gente. Tenho no meu prédio, tem um palmeirense lá, e eu sou palmeirense também, né? Mas ele colocou a luz verde
verde na sacada dele. E daí a gente tá do outro lado, assim, da cidade, a gente já vê, pá, verdona, assim. E, né, gente, né, vizinho, por favor, não precisa disso. Às vezes ele tá só querendo fazer um contato com o Hulk. Exatamente. Por que não? Com o extraterrestre. Porque a luz verde, na verdade, ela vai deformar aquela planta. Então, se a gente traz uma luz que tem só temperatura e não adição de outra cor, ela vai iluminar, ela vai ser pontual, vai deixar bonito, elegante, mas sem deformar o que ela está iluminando. A gente tem uma foto assim, não tem, Fê? Tem, vamos Mostra ver. pra gente, não tem? Ainda não? Mas deixa eu aproveitar. Já manda, já vai voltar. Para fazer outra pergunta. Quando a gente vai, às vezes, em restaurantes também, eu acho que às vezes a iluminação perca um pouco. Essas luzes, por exemplo, direcionadas em restaurante, nossa, não suporto, porque é muito perto da mesa, às vezes tem um pendente e daí vem a iluminação assim, tipo, pá, em cima da mesa. E daí você não consegue enxergar direito, fica incomodando, né? Ou muito escuro, né? Ou muito escuro também o ambiente. Como que funciona? Porque às vezes eles querem deixar aconchegante, mas fica over, né? Aí vai do projeto de iluminação, né? O que eu acho interessante, se nesse restaurante eu quero criar um ambiente um pouquinho mais intimista, eu posso, em cima da mesa, colocar um mini abajur. Então, eu tenho toda uma iluminação difusa, bem distribuída. A gente pode falar de perfil de LED, de sanca, mas eu tenho uma mini luminária. Hoje em dia, a gente tem tantas opções, algumas são de toque. A gente põe essa luminária ali e aí quem está sentado, se quiser ou não, pode fazer o uso dessa luminária e cria esse ambiente mais intimista. Não. Fê, desculpa a ignorância, mas às vezes a gente fala de pintura, a gente fala de espelhos em casa para de repente deixar os espaços maiores. Sim. A iluminação, ela também pode deixar esse sentido de que parece que a minha sala tá maior, de que parece ou não. Sim, com certeza. Quando a gente falar de lâmpada, cada lâmpada ela tem um ângulo de abertura da iluminação. Então, quanto maior for esse ângulo de abertura, menos focal ela é. Se ela é muito focal, pode ser que ela diminua o meu pé direito. Olha, Né? Pode ser que às vezes ela dê uma achatada num quadro, no sofá. Então, isso também precisa ser pensado na hora de distribuir a iluminação. Por mais que eu queira ter uma iluminação pontual numa parede de quadros, eu preciso que essa lâmpada tenha um ângulo de abertura certo. Que legal, olha, faz toda a diferença. Agora, eu quero que você mostre esse, que ele é tão bonito, eu acho ele tão chique. mas isso é... Ela vai contar pra você. Nossa! Eu achei chiquíssimo isso aí. Essa é a pedra natural ônix. A gente usa ela para poder fazer projetos de lavabo. Então, a gente pode trazer uma cuba esculpida, né? A gente pode trazer uma cuba de louça, de cerâmica comum, até uma cuba super colorida que fica lindo. E aí, ela é uma pedra translúcida. Então, ela vai se comportar de uma maneira quando ela não tiver uma luz por dentro dela e ela vai se comportar de outra maneira. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, se eu estou em um lavabo que eu entro na luz do dia e eu não acendo nenhuma lâmpada, ela é dessa maneira. Sim. Mas se eu faço um projeto bem pensado, que eu consigo colocar uma fita de LED por dentro dessa bancada, ela vai mudar completamente a forma como ela se comporta. Parece mágico. Isso. E aí eu acendo essa pedra. No projeto de iluminação, eu consigo acender essa pedra. Nossa, parece gente, o sol. que lindo. Fica lindíssimo. Aham. E a pedra ônix, ela vai ter de várias tonalidades. Eu tenho mais branquinha, um pouco mais manchada. E olha a valorização que isso vai trazer para o ambiente. linda. A gente não precisa de quase mais nada. Não. Gente, eu amei. Quase mais nada. A gente tem a foto. Ah, o ó, exemplo. tá mostrando aqui, ó. Fala pra gente, Isso. Fê. Aqui, ele é um lavabo com uma pedra ônix. E a gente tem várias opções ali de iluminação. Então, a gente vai ter uma iluminação difusa na parte de cima. Ali, a parte de cima, ela é uma sanca feita de marcenaria. Eu tenho uma iluminação pontual, que é no pendente, que está em cima do vaso. E depois eu tenho essa pedra ônix iluminada por dentro. Nossa, Acha vontade que de morar lindo. nesse banheiro. Sim. Não tá? Lindo. Lindo demais. Agora a gente tem a foto do jardim. Vamos ver o Ah lá, jardim. gente. Nossa, que lindo. Aqui, ele é o exemplo que eu estava explicando para vocês. Então, eu vou ter o caminho bem iluminado, sim. com luminárias que a gente chama de balizadores. E depois eu tenho os pontos focais de iluminação nas árvores, mas num branco quente e não no verde. Que lindo. Até porque a flor,
né, ali o matinho já é verde. Sim, Então, eu não preciso. a iluminação já vai intensificar a cor, né? E aí, se essa lâmpada ela tem um IRC, que chama Índice de Reprodução de Cor, bem próximo do 100%, ela vai refletir completamente, com muita fidelidade, o espaço que ela está iluminando. E agora eu quero saber de tendências. Existem tendências para iluminação? Sim, iluminação é igual moda, ela vai e volta. Então, assim, o abajur da vó pontual fica super tendência, porque além da iluminação, ela ainda vai trazer história para sua casa, que eu digo que casa tem que ter cara de casa, né? Não vale casa com cara de loja. E a gente também tem, hoje em dia, os perfis de iluminação, eles são fixos. Que é esse que a gente está vendo aqui, ó. Ali eu tenho um perfil de uma luminária que ele é um perfil fixo e ele faz uma iluminação direta para baixo, como um perfil de LED, e ele também joga essa iluminação para cima. Então eu crio um cenário, uma cenografia ali cheio de riquezas. Lindo, lindo, lindo. Uau! Nossa, que bonito o ambiente, Eu né? amei. E sabe o que eu fico vendo ali? Ela tá falando da iluminação, a gente fica vendo a decoração junto, todo, né? o conjunto da obra. A composição. E faz conjunto da toda a obra. diferença, né? Faz toda a diferença. Na hora que joga a luz ali, acende. É. E fica maravilhoso. Nossa, Amei as lindo. dicas. A gente tava olhando pra você aqui, ó, porque tá aparecendo ali. Que demais, eu adorei. Eu também adorei. Gostou? Amei. Obrigada. Seja bem-vinda, sempre. Obrigada. A gente quer dicas de mais coisas. Com certeza. Por favor. Obrigada, muita luz pra você. Amei. Obrigada. Que o dia de Obrigada. vocês seja iluminado. Amei o Nosso. nosso. E você de casa faz o seguinte, curte a foto que tá lá, manda pergunta pra ela que ela responde pra você e já manda coração pra gente. @programa Viva a Tarde.